Olá a todos. Estou esperando a Sheila começar aqui o vídeo dela. Já está por aí, Sheila? Oi, Sheila, você está sem som. Agora, tudo bem? Isso. Me Oi. ouve? Sim, eu também. E você, minha querida? Tudo bem? Isso. Tudo bem? Tudo bem. Oh, tudo ótimo. Feliz da vida de estar aqui com vocês. Ai, que bom. É. Bom, queria começar me apresentando. Meu nome é Rafaela, eu sou psicóloga e trabalho no departamento organizacional do museu e também como mediadora. E queria, em nome do museu, te agradecer muito a sua presença. É uma honra poder te receber aqui. O tema da logoterapia vem como solicitação há muito tempo para a gente. E muito legal poder ter você aqui, uma especialista no assunto, para poder contar um pouco mais para a gente sobre a vida do Viktor Frankl, sobre a logoterapia. E se você quiser se apresentar, fique à vontade. Com certeza. Então, a honra é toda minha, porque, na realidade, eu tenho, assim, um interesse muito grande na questão de Museu do Holocausto. Eu conheço já 4 museus, já somando em outros países também, que a gente faz questão de visitar, e fiquei, assim, maravilhada realmente com a condição que nós temos aqui em Curitiba como o único Museu do Holocausto do Brasil, né? Então, mesmo você usando outros parâmetros internacionais, a gente vê que nós estamos aqui muito bem representados e muito bem organizados nessa questão do Museu do Holocausto. E como eu faço parte da Associação de Logoterapia Viktor Emil Frankl, já há 21 anos, e que nós promovemos cursos de especialização, cursos de pós-graduação, recebemos professores estrangeiros e nacionais, e como o curso é no final de semana, é uma sexta-noite e no sábado o dia inteiro, então a gente já faz com que o professor permaneça aqui até no domingo, para que ele possa fazer a visita ao Museu do Holocausto. Já fomos diversas vezes com vários professores de vários países, justamente porque domingo tem a visita guiada, né? Então maravilhoso mesmo. Acho que só que a nossa comunidade curitibana está de parabéns pelo alto nível que a gente tem no museu, que é padrão realmente internacional. E, na Muito realidade, obrigada. essa questão veio bem a calhar, porque falar de Frankl para nós, né, na associação, na UFF, é uma missão, né? Porque a gente acha que a logoterapia, como nunca, ela está atendendo os apelos e os sintomas das pessoas agora, do nosso século mesmo, né, desse século XXI, aquilo que o Frankl já constatava já na década de 30, hoje a gente está constatando agora, então, e nesse tempo de pandemia, então, não tem melhor coisa para que a gente possa falar sobre isso, né? Com então, certeza. eu sou psicóloga clínica e educacional, trabalho há muitos anos no atendimento a adolescentes, casais, famílias, né? E tudo sempre dentro da linha da logoterapia. E que vocês sabem que a logoterapia foi idealizada por Viktor Emil Frankl, né? Que nasceu na mesma cidade de Freud, né? Só que ele nasceu muitos anos depois de Freud, porque ele nasceu em 1905, então Freud já era um senhor, né? Mas eles moravam na mesma cidade, e o Frankl, pelo fato de morar em Viena e fazer medicina, neurologia, psiquiatria, ele teve que ser formado justamente pela psicanálise do famoso doutor Freud, né? Mas ele é muito contemporâneo, porque ele viveu 92 anos, tendo nascido em
em 1905, ele morre em 1997, então realmente é uma coisa bastante contemporânea ainda para nós, né? Sim. Então, alguém que consegue sobreviver a 4 campos de concentração e viver até os 92 anos de idade. Então, não é qualquer... Ele não era fraco, não, como dizem os adolescentes. Né? Então, realmente, a gente tem muitíssimo que aprender dele. Então, a ideia hoje que eu vim estar aqui com vocês é justamente isso, né? Que a gente possa um pouco, ao mesmo tempo que a gente fala da logoterapia, nós vamos falar também das lições que o Frankl pode ter nos dado, né? Porque ele viveu Claro que nós não estamos na realidade de um campo de concentração, graças a Deus, né? Mas nós estamos numa questão de tolir a nossa liberdade, né? Então, nós estamos no confinamento, nós levamos um susto, né? De ser pego por isso aí. Então, nós poderíamos comparar algumas coisas desse confinamento e nós vamos tentar, a partir do momento em que a gente fala um pouco sobre a logoterapia, que serve para nós como lição, a gente vai tentar ver que lições a gente pode extrair dessa experiência fantástica e tão dura que o Frankl colocou, nós podemos nos passar, né? Transmitir para vocês. Então, por exemplo, a gente pode, imerso nesse cenário que nós estamos hoje, né? Nós podemos nos questionar, né? Se é possível ser livre, né? É uma das perguntas que a logoterapia pode nos colocar, se é possível ser livre em tempos de isolamento. Aí vocês me perguntam, mas como é que eu posso ser livre, né? Eu estou enfrentando um bendito de um vírus que a gente não pode evitar, né? E que é grave e letal, né? Para todo mundo que corre risco. E como é que eu vou sobreviver a essa pandemia? Então, essa pergunta, né, tem um pano de fundo muito importante, se a gente se pergunta nisso, que é qual é o sentido desse sofrimento todo, né? Por que a gente está passando por tudo isso, certo? Sim, com então, certeza. aí, nesse cenário, nós podemos perguntar, então, será que é possível a gente ser livre nesse tempo de isolamento? Ou em qualquer outro tempo difíceis como esse, né? Sim, então, e o Viktor Frankl, existem pessoas... Oi? Não, eu ia comentar que o Viktor Frankl, ele fala muito sobre a questão da liberdade, sobre a questão dessa busca por sentido em momentos difíceis. Só antes da gente começar a compartilhar os seus slides, da gente começar a entrar a fundo no tema, eu só queria comentar aqui, a gente está transmitindo esse evento ao vivo no Facebook. As pessoas que estão no Facebook não podem mandar diretamente perguntas para a gente, mas se elas comentam, o pessoal passa aqui para mim as perguntas. Quem está diretamente na sala do Zoom com a gente pode mandar perguntas aqui no chat e na caixinha de perguntas. Então, o pessoal que está assistindo aqui no Zoom, quem quiser ir mandando ao longo do evento, no fim eu vou respondendo as perguntas que vocês forem mandando. Então, a gente reserva um tempinho do final para responder essas perguntas, né? E aí a interação fica mais interessante. Antes de você compartilhar sua tela, eu ia perguntar, Sheila, se você tem alguma rede social, algum site em que você divulga o seu trabalho para quem se interessar pelo que você está falando, possa te procurar ou possa saber mais do seu trabalho. Certo. Ao final, eu vou colocar aparecendo na tela, porque aí fica mais fácil, porque às vezes tem uns nomes meio difíceis de colocar. Então, às vezes as pessoas... Então, aí a pessoa pode copiar no final da tela, acho que fica bom, né, Rafa? Ótimo, fica aí ótimo. A gente pode ver assim, a gente faz questão, porque nós estamos aqui mesmo em função de servir a comunidade, a sociedade, né? Nós fazemos atendimentos, inclusive, já como preços simbólicos para algumas pessoas, para poderem ter acesso à terapia, né? Muito então, nossa função principalmente um agora. pouco por aí. Com certeza, com certeza. Então, pessoal, no fim do evento, a Sheila vai compartilhar onde vocês podem procurar mais o trabalho dela. Quem quiser procurar um pouco mais do meu trabalho também, eu tenho um Instagram, onde eu falo sobre alguns temas, @psicourb, então quem quiser me pesquisar lá. No fim, eu também vou comentar, e daí, novamente, você mostra o seu.
E você pode compartilhar a sua tela. Lembra que eu te falei para clicar ali no Agora, verdinho? naquele verdinho. Isso. Ah, que Para a legal. gente ver os slides Uhum. que Vamos você vai ver. acompanhar. Isso. Agora ele vai achar, vou No aparecer, vou apertar PowerPoint. nele, né? Isso. Aperto nele. Isso. E Isso, aí vai e no aparecer share azul. share. Uhum. Isso. Beleza. E agora todo mundo Aí, vai conseguir ver? começou. Isso, Isso. isso. Tá Estamos vendo certo. seus Então, o slides. que eu queria colocar nessa pergunta das lições que Viktor Frankl para tempos de confinamento, eu gostaria que o grande pano de fundo que nós vamos ver, porque nós estamos vivendo, sabe, gente, nós já percebemos agora, a partir dos pacientes atendidos, a partir das pessoas que estão nos procurando, nós temos visto alguns sintomas já decorrentes desse confinamento, né? Então, nós temos visto ansiedade, estresse crônico, melancolia, irritabilidade, neuroses, fadiga mental e emocional, e até o que o Frankl diz do vazio existencial, que é o grande sintoma, né? Que o Frankl confirmou que hoje é o sintoma da nossa realidade, né? Da nossa contemporaneidade. Então, a gente percebe que há pessoas sofrendo extrema pressão no trabalho, né? Porque tem uns que trabalham em casa, então trabalhar em casa não é fácil, né? O home work não é fácil mesmo. Ou ter que sair, se expor e voltar para casa, medo de perder o emprego, de diminuir seu salário, seja por excesso, pela impossibilidade de trabalhar, há pessoas enfrentando solidão, né? Cansaços e dificuldades de toda espécie, né? Mas o sentido da vida, o que o sentido da vida poderia ter a ver com isso? Então, por isso que eu quero, ao partilhar essa questão do Frankl da logoterapia, que a gente tenha, né, como pano de fundo isso, né? Qual é o sentido de tudo isso e o que é também a gente falar em liberdade em tudo isso, porque são parâmetros muito importantes de lição que a logoterapia nos traz e o Frankl também nos traz, né? Então, e buscar o sentido da vida o sentido e a liberdade, né? É a cosmovisão de Frankl, né? Que nós somos atraídos pelo sentido da vida, né? Então, nós vamos ver que essa situação de enfrentar dificuldade e ser confinado, né, de perder essa liberdade, nós vamos ver, então, o exemplo que o Frankl nos coloca, de uma maneira, assim, bastante rápida, mas, ao mesmo tempo, que fique aquele gostinho de vocês aprofundarem um pouco mais, né? Mas, para vocês terem uma ideia, nós temos o nosso curso que tem a pós-graduação e a especialização clínica, tem 560 horas de logoterapia, então, para vocês terem uma ideia, né? Tem muita coisa para aprender, né? É só uma amostrinha do que a gente vai colocar agora, tá? Então, gente, aí eu vou passando o slide como sempre aqui, né? Tá. Então, essa pergunta, né? Quais são as lições que ele faz? Deixa eu colocar aqui Vamos ver. Se ele vai passar agora. Tá. Agora vai passar. Então, agora nós vamos ver a história do Frankl um pouquinho, né? Porque alguém que viveu 92 anos tem muita história para contar, mas nós vamos ver agora uma história de vida. Então, o que vocês vão ver na história do Frankl, né? É uma história de coerência, uma das coisas que mais me chamou a atenção no Frankl, para escolher uma linha para que eu possa atuar como psicóloga, e me apaixonei pela logoterapia, foi realmente essa coerência entre o viver e o ser, entre o falar e o dizer, entre ter autenticidade em todos os momentos. Então, vocês vão ver em Frankl uma coerência de 92 anos de coerência. Coisas que a gente não encontra em todo, ou outros tantos pensadores da época, né? Então, pessoas que têm uma disparidade muito grande entre a sua vida e a sua teoria, né? Nós podemos citar vários, não vamos entrar no mérito da questão, mas a gente sabe que existe bastante incoerência nisso. Coisa que vocês não vão ver
em Frankl, né? E Alguém que vive no... é uma coisa interessante de observar essas biografias dos autores e de como a gente percebe a influência da vida deles na Na teoria que eles vão teoria. criar, Uhum, né? uhum. E como é importante a gente saber quem é essa pessoa que tá falando, que fez aquela teoria, porque você vai ver, né, que tem tudo a ver com a vida dele mesmo, né? Então, nós vamos ver o Frankl, um menino do começo do século, né, do começo do século XX, nasceu em 1905, numa família bastante religiosa, judaica, ortodoxa, né, que também os pais vieram, né, de Praga, fugindo da derrocada do Império Austro-Húngaro para Viena, e que sofreu na pele, né, sempre a questão de ser olhado diferente, de ser discriminado, de ter sobre isso. As pessoas que não passam por isso não têm a menor ideia do que é sempre ser discriminado em certos ambientes e tudo isso, que fica sempre pelo olhar as pessoas sabem que estão sendo discriminados, né? Mas Frankl viveu num lar assim, bastante feliz, de bastante harmonia, de bastante amor e afeto, mas, na realidade, ele vive as duas piores, as maiores guerras da humanidade, a Primeira e a Segunda Guerra, ele passa nessa sua vida, né? Então, a Primeira Guerra como criança ainda, né? Criança e jovem, e com muitas necessidades, porque foi uma guerra muito medonha, né? E também, depois da Segunda Guerra, tendo experimentado ser cativo, né, em 4 campos de concentração. Mas era uma pessoa de muita curiosidade intelectual, isso é bastante importante. Então, desde pequeno, você imagina alguém, aos 3 anos de idade, né, dizer que já queria ser médico. Com 3 anos de idade, ele queria ser médico, porque ele queria ajudar as pessoas e queria fazer uma medicina que não precisasse tomar tantos remédios, que as pessoas pudessem estar bem, né, e que ele poderia ser um tão bom médico que ele nem precisava tomar tantos remédios. E também muito estudioso, muito dedicado, uma curiosidade incrível, né? E então ele ele tinha uma pergunta básica, isso é muito interessante também. Ele tinha uma pergunta que o acompanhava, a gente parece que sempre tem uma pergunta existencial que nos incomoda, né? Então, a pergunta básica para ele é assim: quem é o ser humano? Então ele tinha assim, isso movia assim desde pequeno essa ideia de saber da onde veio, como é, porque nós estamos aqui, quem é esse ser humano, né? Tanto é que ele foi até Freud, né? Porque ele queria que essa resposta pudesse ser respondida, né? Quantos de nós, às vezes, quando somos queremos ser psicólogos, nós também temos essa pergunta, né? Quem é o ser humano? Porque nós geralmente os psicólogos, a gente vai geralmente por uma paixão ao ser humano, né? Por movido por fazer alguma coisa por aquele ser humano, principalmente o que sofre, e às vezes as linhas com que a gente procura, elas não nos respondem aquilo que é o ser humano. E foi exatamente o que aconteceu com o Frankl. Ele foi assim com toda aquela vontade de querer saber pelo grande Dr. Freud quem era o ser humano, e aí ele se decepcionou bastante. Tinha uma grande admiração por Freud, porque Freud foi um gênio, ele realmente marcou. A gente não pode falar na história da psicologia sem falar em Sigmund Freud, com certeza, né? Para a gente ter uma ideia, a gente não sabia que antes de Freud a gente não sabia que nós tínhamos o inconsciente. Imagine, só isso já valeu, né? Mudou a história Então, do mundo, né? isso já muda muito, já foi excepcional, né? Com toda a grande cultura que ele tinha e tudo isso. Então, ele admirou muito Freud, se correspondeu com ele durante a juventude, morando na mesma cidade, eles se correspondiam por carta no correio. Se a gente contar hoje isso para um adolescente de 10, 12 anos, eles vão dar risada na cara da gente, porque eles moravam na mesma cidade, se falavam por carta manuscrita, colocando no correio, né? Então, era na época como eles se falavam. E então o grande afastamento do ponto nevrálgico, né, que separa
o Frankl das ideias de Freud justamente foi essa visão de pessoa, certo? Ele não concordou com a visão de pessoa do Freud, porque ele achava que o Freud trouxe uma visão muito fatalista, reducionista, sabe, do ser humano, quando ele dizia que o ser humano era fruto do seu meio, ele não podia ser maior do que os seus instintos ou as suas pulsões, por exemplo, né? Então, para Frankl, isso era muito pequeno para o ser humano, ele achava que o ser humano era muito maior do que isso. Né? Então, por isso que ele discindiu de Freud, né? Por causa disso, porque ele não concordou com essa visão, foi a única coisa que o separou disso. Por isso que ele foi para Adler, vocês sabem que a gente na faculdade aprende pouco sobre Adler, né? Alfred Adler, mas ele foi o psiquiatra que oficialmente primeiro rompeu com Freud, morando na mesma cidade, né? O Alfred Adler foi o primeiro que rompeu com o Adler. Então, ele fundou uma sociedade adleriana, onde aqueles que não estavam concordando com Freud estavam nessa sociedade. E o Frankl foi lá para fazer parte disso aí também, achando que era mais, né, ali. Agora, um detalhe que é importante, porque ele disse que tudo que ele aprendeu sobre o atendimento social, sobre a vida social, sobre os trabalhos, com Adler, ele fundou um centro de aconselhamento para a juventude, que eram os órfãos da Primeira Guerra, o número de suicídios era altíssimo, né? Então, eles juntos, né, o Adler e o Frankl, e uma mulher, que eu acho bárbara também, que é bom ressaltar isso também, uma neo-freudiana, né, que é a Charlotte Biller, né? Você imagina, naquele tempo, ela sair de casa, já fazer faculdade já era muito, e ainda participar de centros de aconselhamento social para a juventude, né? Então, ela foi, assim, muito revolucionária para a sua época mesmo, né? E, então, eles conseguiram zerar o número de suicídios em 1 ano com esses aconselhamentos que fizeram. Então, ele estava encantado com a figura de Adler, fez uma amizade muito bonita com ele, mas ele, mais uma vez, se decepcionou justamente onde pegava, na visão de pessoa também. Porque o Adler, olha lá, o Adler, se a gente recordar, foi ele, né, que trouxe para a psicologia a ideia do complexo de inferioridade e do complexo de superioridade, né? Então, qual era a premissa que o Adler tinha? Ele tinha a premissa que todos nós temos um complexo de inferioridade e que nós temos que compensar esse complexo de inferioridade para poder estar bem. Então, era fácil perceber e concluir que o trabalho social feito pela sociedade adleriana era uma compensação, certo? Então, o Frankl achou isso muito pouco para o ser humano. Quer dizer, em vez de achar que isso era uma autotranscendência, que era um gesto gratuito de grandeza do ser humano, né? Sair de si para o outro, né? Era apenas uma compensação por um complexo de inferioridade. Então, ele achou muito pouco também. Então, ele se afasta de Adler, foi um afastamento bastante traumático, mas aí ele achou que a realidade não era, então, o princípio do prazer do Freud e não era o princípio do poder do Adler, que era a motivação primeira do ser humano. Ele disse o seguinte, que nós somos capazes de abrir mão de um prazer e do poder se aquilo faz sentido para a gente. Então, o sentido, o que move o ser humano é aquilo que faz sentido, certo? Então, essa é a grande premissa. Por isso, logoterapia, a terapia do sentido da vida. Então, ele disse que nós somos atraídos por algo ou alguém fora de nós mesmos. Então, isso dá um sentido para a nossa vida, né? E aí entra depois esse outro conceito da liberdade que nós vamos falar também dele. Tudo bem? Tá. Aqui nós vamos ver também o Frankl em várias situações de vida. Aqui no começo, aqui à esquerda, né, da tela, aqui para mim, né, tem a família dele, os três filhos do casal, Gabriel e Elsa, né? Foi o Walter, era o mais velho,
o Frankl, Vitor Emil Frankl era o segundo e a Estela era a caçula, né? E então o Walter ele morre também em Auschwitz depois de tentar fugir antes de Hitler realmente já colocar invadir Viena com todas as restrições que tinha. Ele foge com a mulher para a Itália, permanece alguns meses na Itália, quando a Gestapo o consegue pegar e eles morrem em Auschwitz. E o pai e a mãe também morrem, né? Cada um num campo. E a única que consegue sobreviver até um ano antes do Frankl é a Estela, que consegue exilar para a Austrália, né? Então, ela é a única que consegue e morre um ano antes do Frankl, né? Também bem velhinha como ele. O Frankl morre aos 92, ela morre aos 89, 90 anos. E dizem que foi isso mesmo que mais enfraqueceu o Frankl, né? Quando soube já, depois de uma operação cardíaca, se recuperando e ainda sabendo essa notícia da irmã que morre, ele se enfraqueceu bastante emocionalmente, né, com essa perda também. Então, aí vemos ele em vários setores. Essa fotografia aqui com essa moça, essa é a Tilly, a primeira esposa do Frankl, né, que foi o grande amor da vida do Frankl. Ela morre não foi em Auschwitz, foi no outro, Benzevel. E aí ela morre aos 24 anos de idade, para vocês terem uma ideia, né? E, então, essa fotografia é do casamento deles, eles conseguem casar, e foi o último casal judeu que, pelas leis de Nuremberg, conseguiu casar no civil, porque a partir daquele dia já não teria mais possibilidade do casamento civil entre judeus, né? Uhum. Então, ela engravida logo depois, e aí já tinha a lei de Nuremberg que proibia a mulher judia de ter filhos. Então, ela é obrigada a abortar, né? Então, seria o único filho que eles poderiam ter tido, né? E não conseguiram ter, né? E aí aparece aqui Frankl dando aula, e Frankl já em várias coisas, já como aqui essa última fotografia aos 92 anos, né? E ainda consegue dar uma aula magna na Universidade de Viena, né? E morre sempre ainda trabalhando, ativo, dando palestras, e muito essa força que ele trouxe, essa força interna que ele sempre disse, né? O moveu uma vida inteira, com todas as sequelas que o próprio campo de concentração teria trazido para ele. Né? Então, quando se fala da neurose de guerra, ele tinha, né? Ele acordava suando muitas vezes e tendo pesadelos incríveis. Ele também, quando ele vinha dar palestras aqui na Argentina, no Brasil, quando ele esteve no Rio de Janeiro, ficou perto do Hotel Glória, onde tinha a igrejinha da Glória lá. Ele pediu, por favor, que das outras vezes que ele ficasse, arranjasse um hotel que não tivesse sino, ficasse longe de igrejas, porque nas igrejas tem sinos, e o sino para ele era uma coisa que deixava muito ruim, por causa que tudo no campo eram com sinos, né, que eram anunciados. Então, ele tinha degeneração da retina, né, por causa da inanição, por causa do frio, né? Então, todos os anos o médico disse que ele iria ir perdendo a vista paulativamente, por isso que ele usava vários óculos, e na realidade ele viveu até 92 anos, e ele sempre dizia, puxa, mas eu não posso ficar velho agora porque eu tenho que casar, agora eu tenho que ter filhos, agora eu tenho que ter netos, agora eu tenho... Então, ele sempre colocava algum propósito lá na frente para que ele pudesse se manter ainda com a visão, e ele continuava enxergando. Então, só nos últimos 2 ou 3 dias antes dele realmente falecer, é que ele fica totalmente cego, né? Então, a degeneração da retina o aguenta, né? Ele tinha também um andar levemente cautificante, né? Porque ele não tinha os artelhos dos dedos, né? Porque no congelamento do campo de concentração eles foram amputados, né? Pelo congelamento. E então, com todos esses
essas sequelas, ele consegue, né, viver uma vida. Por isso que a gente diz que é uma humanidade possível dele, né? Alguém que sai aos 40 anos, de uma experiência de 38 meses em 4 campos de concentração, viver até os seus 92 anos, né? Ele casa pela segunda vez, faz bodas de ouro nesse segundo casamento, né? A Eli era 20 anos mais nova que ele, ainda é viva, mora em Viena, aos 92 anos ainda agora, né? E também muito alegre e nos recebe quando nós vamos nos congressos de logoterapia mundial em Viena, ela que nos recebe fica falando dele o tempo todo, né? Apaixonada por ele. E agora a casa que era deles é um museu. Hoje nós podemos ir a Viena e temos o Museu Viktor Frankl, né? Em que temos toda a vida dele lá, muito bonito o museu, né? E então comemora-se essa vida plena de sentido que foi a de Viktor Frankl. Bom, aí ele idealiza a logoterapia. Isso aqui também é bom a gente saber, porque muitas pessoas acham que o Frankl idealizou a logoterapia lá nos campos de concentração. Não, não, não. Ele já tinha essa ideia, ele já tinha estado recebendo formação com Freud, teve com Adler, e lá ele escreveu o livro, o manuscrito dele sobre com todas as teorias, todos os conceitos da logoterapia, e já estava tudo só porque foi impedido de publicar o seu livro, de escrever, de colocar por todas as leis de Nuremberg que vieram, né? Inclusive ele entra no campo de Auschwitz escondendo o seu livro para ser que era a relíquia dele, era o filho dele, né, que ele carregava ali para salvar, e ele perde em Auschwitz, né, como todos os pertences que se perde ali também. Ele disse que foi uma perda muito grande para ele. Então, aqui, ele fala desse sentido da vida, né, que seria o quê, gente? Para a gente poder entender o que ele diz que seria o sentido da vida. Então, é uma meta, que a gente tem, uma meta muito preciosa, não é qualquer meta, né? Mas é uma meta, ele é imaterial na tarefa, nas vivências, no sofrimento, que a gente não consegue pegá-lo nem senti-lo. Ele é uma potencialidade latente em cada situação. Então, em cada situação, a gente pode achar um sentido. Quando a gente fala em sentido da vida, a gente tem aquele lá longe, né, que é o nosso sentido da vida que nos ilumina, que nos dá um sol na nossa vida, que a gente vai sendo atraído por lá. Mas cada minuto da nossa vida, ou cada ocasião da nossa vida, nós temos a potencialidade de um sentido naquele instante. O que faz mais sentido, isso ou aquilo? Né? Essas nossas escolhas, né, é que vão determinando, né, a nossa vida e as coisas se nós estamos nos afastando desse sentido lá da vida ou não. Então, Frankl diz que nós dependemos, na nossa vida, nós dependemos mais das nossas escolhas do que das nossas circunstâncias. Sabe? As nossas escolhas são mais importantes do que as nossas circunstâncias. Tá? E também esse sentido da vida é uma força primária do ser humano, do homem e da mulher. Está em nós, e nós somos sempre atraídos por isso. Ele é um significado que a gente dá à nossa vida, né? Um valer, um porquê está aqui, por que vale a pena viver, né? Por que vale a pena viver e morrer por uma causa, por algo, né? Então, a gente... e o sentido da vida também vai nos acompanhando no decorrer da nossa vida. E vai também modificando a partir... Porque como é que nós vamos fazer que o nosso sentido da vida em criança e adulto vai ser a mesma? Ele vai crescendo também com a gente, porque a gente vai escutando o que a vida está nos pedindo nesse momento. Então, um jeito da gente poder encontrar o sentido é perguntar o que a vida nos pede nesse momento agora, né? Então, a gente se coloca nisso aí. Tá? Se você me permite fazer um comentário. Pois não, pode. Eu fiquei pensando sobre o quanto essa visão de mundo dele deve ter sido muito importante para ele passar por tudo que ele passou. Com assim. certeza. Foi uma reafirmação. O quanto isso deve ter ajudado ele a passar por tudo aquilo e sobreviver, né? Com certeza, com certeza. Aí, gente,
nós vamos falar agora. Então, ele vivia... vocês imaginem, então, que ele era um judeu, uma família judaica, e na Áustria era a boca do furacão. Vamos lembrar, historicamente, que a Áustria era um ponto de honra do Hitler, tá? Porque ele queria anexar a Áustria a uma grande Alemanha, não esqueçam, né? Porque tinha sido aquele território da Áustria perdido durante a Primeira Guerra. Então, tinha tido o Tratado de Versalhes, né, dizia que tinha que pertencer, era um outro país, ele queria que fosse novamente a Alemanha. Então, ele entrou com tudo na Áustria para poder fazer aquela grande Alemanha. Então, ele morava na boca, no olho do furacão ali mesmo, né? Então, as leis de Nuremberg começaram a ser colocadas, e eu digo assim também, né? Quando você vai a Berlim, você vê que eles fazem hoje uma homenagem a todas as etnias que morreram no campo de concentração, que não foram só judeus. Então, eles têm uma homenagem aos ciganos, têm uma homenagem aos homossexuais, aos testemunhas de Jeová. É muito bonito, cada lugar eles têm uma homenagem, eles ainda cultivam essa memória, né? Mas quem perdeu de todo o único povo, realmente a única cidadão alemão que perdeu a cidadania mesmo foi o povo judeu, né? Eles foram perdendo paulativamente toda a cidadania deles, não foi nenhuma outra, né, categoria de prisioneiros, como eles colocavam, pelas estrelas diferentes de cores, né? Foi como foi o judeu mesmo, né? Então, eles tinham, foram confiscadas suas contas fiscais, foram confiscados os seus carros, eles podiam só andar primeiro só de ônibus, sentavam lá atrás, depois só de bicicleta, depois só a pé. Os médicos judeus só podiam atender judeus, né? Então, o Frankl teve uma trajetória, ele vivia lá, ele casou e morava com seus pais já idosos, né? E começou a ter uma demanda muito grande dos grandes intelectuais, todos europeus fugindo para os Estados Unidos. Vocês sabem, né? Por exemplo, nós vamos ver o próprio Freud, ele não foi para os Estados Unidos, mas ele foi para Londres, né? Conseguiu sair. Nós vamos ver Anna Freud, vamos ver Erich Fromm, vamos ver Karen Horney, vamos ver Moreno, né? Vamos ver um monte, os grandes intelectuais conseguem visto para ir para os Estados Unidos. E o Frankl também recebe esse visto para ir para os Estados Unidos. E aí a família, os pais dele, velhinhos, ficaram muito felizes, né? Porque ele poderia construir a sua logoterapia nos Estados Unidos, ele poderia lançar o seu livro, poderia dar aulas, poderia formar a sua família, já que eles não podiam ter mais filhos, porque já foram obrigados a abrir mão do primeiro filho. A Tilly queria muito ir, os pais torciam para ele ir, e ele estava muito em dúvida, porque ele tinha uma tarefa muito importante. Ele participava de uma clínica judaica muito famosa em Rodewils, lá na Áustria, em Viena, que era só para atender pacientes judeus, e era uma clínica geriátrica. E tinha uma das leis de Nuremberg, do Hitler, que tinha que qualquer cidadão, né, judeu que apresentasse qualquer tipo de senilidade, né, qualquer problema neurológico, problema psiquiátrico, né, ali eles teriam que tomarem uma injeção letal, né, seria a eutanásia. E quem teria que fazer esse diagnóstico era o próprio Frankl, que era o diretor da clínica, você imagina. Então, ele, com os seus co-cidadãos, né, ele tinha que pegar e assinar um laudo dizendo quem deveria ir para a eutanásia, quem não deveria. E aí ele conseguiu, correndo os riscos mais tremendos possíveis que poderia correr, né, e com a ajuda do diretor-geral da clínica, que fazia vistas grossas,
não sei como, mas conseguiu. E aí ele conseguia falsificar esses atestados. Por exemplo, ele dizia que aquele tremor nas mãos da dona Sara, por exemplo, não era de parkinsonismo, era um sintoma, era um efeito colateral do remédio de pressão, tá? Para ela poder escapar da morte. Então, ele estava achando que ele estava cumprindo uma missão muito boa de poder salvar vários e vários, né, pessoas idosas com esse trabalho dele. Então, ele foi demorando para tomar essa atitude de ir para os Estados Unidos ou não. Ele estava em dúvida. E a grande dúvida também que ele ficava, além desse trabalho que ele fazia, era como que iam ficar os pais dele já velhinhos depois que ele fosse para os Estados Unidos. Ele se perguntava, que felicidade seria essa, ele e a Tilly indo para os Estados Unidos, deixando atrás a sepultura do pai e da mãe, né? Deixando ao Deus dará, porque ele sabia exatamente o que iria acontecer. Então, que felicidade era essa? Ele não conseguia decidir isso. Então, foi muito bacana o que ele conta no livro, né? Que ele um dia, então, ele já estava quase vencendo o visto dele para ir para os Estados Unidos. Todo mundo pedindo para ele ir, o pai, a mãe, a tia, tudo, né? Aí um dia ele sai, acorda muito, ele tinha sonhos assim, que ele estava no campo de concentração, se ele ia, se ele não ia. Então, um dia ele levanta e fala, calma, Vitor, você está muito nervoso, você tem que se acalmar. Então, ele foi caminhando, né, da casa dele até uma praça e ele perguntando se ele devia ir, se ele não devia ir e tal. Quando ele chegou numa determinada praça, e eu fui conferir essa praça lá em Viena, ele chegou e foi atraído por uma música muito bonita, uma música linda que vinha de uma igreja católica, a famosa Catedral de San Esteban, que é uma catedral lindíssima que tem em Viena. Então, e eu constatei, na época que eu fui, já desde a primeira vez, que essa igreja, essa Catedral de São Estevão, ficava perto da casa dele, e ele viu construir desde os primeiros alicerces, né? E essa catedral, ela tem 12 missas diárias, e de hora em hora, e todas as missas têm um coral ao vivo e uma orquestra ao vivo. Então, parece uma música dos deuses mesmo, é linda, né? Nós estamos falando de Viena, né? A cidade da música. Então, ele se sente atraído por uma música muito bonita e ele entra na catedral. Vocês imaginam um judeu ortodoxo com a estrela de Davi amarela no seu peito? Ele entra e fica bem atrás da igreja, né? E ele pede naquele momento mais calmo, com a música mais calma, numa plena catedral católica, ele pede um sinal do céu para que ele possa tomar a decisão certa de ficar ou ir para os Estados Unidos. Então, ele mais calmo, volta para casa, né? Faz o caminho de volta, chega em casa, na sala, no rádio, onde tem na sala, ele vê em cima do rádio, ele vê um pedaço de pedra, uma pedra lá. Ele estranha, né? E pergunta assim para o pai, o que é essa pedra aqui? E o Walter, o pai dele, disse, olha, meu filho, eu fui para a nossa sinagoga e quando cheguei lá, a sinagoga tinha sido bombardeada, só tinha pedras sobre pedras. E eu trouxe, então, esse pedaço aqui de pedra para a gente guardar de lembrança. E eu sei, depois, uma aluna nossa, que é muito amiga minha, a Bela Rex, também, que é aí amiga também do pessoal aí do Museu do Holocausto, né? Então, ela explica também que existe na cultura judaica uma coisa que você pode pegar uma pedra de uma sinagoga, né? Para quando você fizer a sua casa, você pode colocar no fundamento da sua casa, né? Como uma lembrança de outra sinagoga. Então, podia ter isso também.
Aí o Franco, né, o Vitor, pega aquela pedra, né, e diz, mas pai, essa pedra aqui tem um desenho, parece aqui assim, em dourado. E ele falou assim, olha, meu filho, esse aqui era um pedaço de mármore e era da tábua dos 10 mandamentos. Se você lembra, os 10 mandamentos, ele tem uma letra grega para cada um dos 10 mandamentos. Ah, e olha essa daqui, ó. Puxa, essa daqui é do 4º mandamento. Então, ele tinha acabado de chegar, tinha acabado de pedir um sinal dos céus, e o 4º mandamento, se vocês lembram, é amar pai e mãe para que se perpetue os seus dias na terra, né? Então, eles vão, né, buscar, aí ele decide ficar, porque ele achou que aquele foi o sinal do céu. Então, realmente, ele é arrancado de casa numa madrugada e vai para o primeiro campo, que era Theresienstadt, né? Que era um lugarejo perto de Praga, né? E onde eram os judeus mais cultos que iam para lá. Então, os grandes catedráticos médicos de Viena, os grandes artistas plásticos, poetas, né? Grandes rabinos, né? Como o Leo Becker, por exemplo, né? Que ficou muito próximo de Frankl, lá em Theresienstadt, né? Então, ele permaneceu um tempo lá, foi lá que morreu o pai dele, né? E depois eles foram para Auschwitz, né? Então, aí para Auschwitz foi Vitor, foi a Tilly e a mãe, né? Da família, porque o pai já tinha morrido. E chegar em Auschwitz, um dos maiores e mais bem cuidados campos de concentração, tinha a famosa frase, a irônica frase dos nazistas, a entrada de Auschwitz, que era o trabalho liberta. Muito irônica, né? Em que aquele trabalho forçado pudesse ser uma libertação. Aí vocês sabem que foram enfrentados nos campos que ele fica trabalho exaustivo, tinha mão de obra alugada, né? Vocês sabem que as grandes fábricas alemãs alugavam a mão de obra dos prisioneiros, principalmente em Auschwitz. Alimentação precária, né? As pessoas eram pele e osso, realmente. O Frankl sai do seu último campo de concentração com 25 quilos, pessoal. Então, vocês imaginem o que é sobreviver, né, com 25 quilos. Um homem de 40 anos. Ele consegue também, nessa época de Auschwitz, ele consegue encontrar o famoso médico Joseph Mengele, né, onde tinha os laboratórios de cobaias humanas, né? Lá tinha-se execuções arbitrárias e sumárias, né? Ele escapou de tudo isso. As chances de sobrevivência no campo de concentração era 27 por 1 em cada hora, e ele sobrevive a isso, né? E aqui vai uma lição que a gente pode ver. Ele faz o prisioneiro, né? Ele, como prisioneiro, ele fez um pacto com ele mesmo. Na primeira noite de Auschwitz, ele sabia que a coisa era muito pesada, né? Vocês sabem que algumas pessoas duravam 24 horas em Auschwitz. Já no primeiro dia, morria-se de diarreia, por exemplo, porque a água era contaminada, a falta de higiene era muito grande. Eles passavam os primeiros dias só se submetendo às ordens para que eles pudessem ser totalmente subjugados, né? Então, ele fez um pacto, ele pensou 3 coisas. Eu estou aqui, eu não escolhi estar, não queria estar, mas eu vou ter que vencer isso. Então, ele prometeu 3 coisas para ele. Primeiro, eu vou fazer tudo para sobreviver. Segundo, eu vou ajudar quem precisar. Terceiro, eu vou tentar aprender alguma coisa desse sofrimento. Então, veja, isso é
uma lição que ele nos dá, que nós podemos aprender hoje, né? Para o nosso confinamento hoje, por exemplo, ou em tempos difíceis, né? Então, eu não posso modificar essa situação, não tenho o que fazer, né? Então, vamos sobreviver, vamos ajudar quem precisar e vamos tentar aprender alguma coisa com essa experiência. E ele faz uma promessa para ele mesmo naquela primeira noite. A coisa mais comum que se tinha ali naquele campo, lá em Auschwitz, quando a coisa estava muito difícil, era assim, se jogar nas cercas eletrocutadas, né? Que já se morria na hora. A situação era tão desesperadora, então bastava encostar no frio eletrocutado, morria, né? Era bem fácil. Então, ele, naquela primeira noite, fazendo esses 3 propósitos que ele fez para ele, ele pega na mão dele mesmo, assim, e faz: eu não vou me jogar na cerca eletrocutada. Eu não vou me jogar na cerca eletrocutada. Então, nós também podemos fazer esse pacto, né? Qual é o nosso limite? Qual é hoje, no nosso confinamento, a nossa cerca eletrocutada que a gente quer escapar, né? Que a gente acha que pode sucumbir, poderia ser uma saída, né? Sabe, para isso. Então, qual pacto nós vamos fazer conosco mesmos, né? Para não se jogar no fio eletrocutado. Então, isso é uma máxima de enfrentamento. É uma primeira lição que ele nos dá, certo, gente? Que para enfrentar um momento difícil, nós devemos achar uma máxima de enfrentamento. Então, é colocar um propósito forte, né? É colocar um propósito forte, um pacto forte consigo mesmo. É uma oração, é uma ideia, é pensar em alguém querido, alguém que vai nos dar essa âncora, né? Para que a gente possa enfrentar, tá? Uma máxima de enfrentamento. É uma primeira lição, beleza? Em Auschwitz ele consegue isso, tá? Então, repetindo: sobreviver, ajudar a quem precisa, tentar aprender alguma coisa e achar uma máxima de enfrentamento para uma situação difícil, ok? Bem, aí ele percebe, né? E ele conta isso no seu livro, Em Busca de Sentido, que depois eu já vou falar para vocês. Ele disse que tinham 3 fases do prisioneiro comum, porque ele ficou como prisioneiro comum, ele não ficou como um doutor que fazia trabalhos lá. Ele era um prisioneiro comum que cavava buraco na neve, né? Trabalhando estupidamente numa estrada de ferro, né? Na neve, no frio, né? Caminhando 11 quilômetros para ir, 11 quilômetros para dar, sem agasalho, com um prato de comida rala, né? Prato de sopa rala. Então, ele disse que eram 3 fases do prisioneiro. Primeiro era a fase do choque, a segunda era da apatia, e depois ele já coloca que aí viveu tudo apatia, porque nada mais chamava atenção, e a libertação. Então, a fase do choque, gente, a violência era tão assustadoramente perversa, inusitada e cruel, que tudo que lhes foi tirado, absolutamente tudo, até os pelos do seu corpo, né? Só lhe restou a própria humanidade desnuda. Eles ficaram somente com a humanidade desnuda, sem nenhum pelo do cabelo, todas as coisas foram arrancadas. Então, era um choque terrível, que a pessoa levava um susto, né? Mais ou menos como nós também levamos um susto, né? Quando alguma coisa inusitada nos acontece. A segunda fase era a apatia. A apatia é a falta de energia e coragem para resolver algo, fazer algo, né? Então, a apatia era uma defesa que eles tinham, né? Porque era tão brutal tudo aquilo que era melhor não fazer uma proteção interna na sua apatia, né? Para que não lhe tocasse mais. Era uma maneira de proteção. E com isso, com essa apatia, o que se corre? O que eles estavam querendo, né? Você corre o risco grande da massificação.
de você se perder de quem você é. Existe coisa mais doentia para a saúde mental do que você se perder de quem você é? Né? De você esquecer quem você é, que você é só um número, como era tatuado nos seus braços, né? Então, a apatia é ao mesmo tempo era uma proteção. Tudo que acontecia ali perto, as pessoas morrendo, as pessoas sofrendo, era uma proteção que vinha, mas buscava-se, né? Tinha uma intenção forte, que era a massificação, porque essa massificação, ela rebaixa e reduz a humanidade, né? Quase que se chega à condição de animal a massificação, né? E muitos experimentaram isso, né? Então, essa era a segunda fase do prisioneiro, né? Todos nós podemos correr esse risco numa situação de apatia para defender. E a terceira fase, que era do prisioneiro libertado, eles não sabiam mais como eles poderiam voltar a ser felizes. Eles tiveram várias reações durante essa libertação, porque não sabiam o que fazer com essa liberdade. Então, e agora, o que fazer com essa liberdade, né? Tinha que reaprender a alegrar-se, tinha que reaprender a ser feliz, tinha que reconfigurar aquela dor, porque aquela dor era para sempre. Essa dor era enorme, né? Se vocês gostam de ler assuntos sobre o Holocausto, vale a pena vocês lerem também o livro A Bailarina de Auschwitz. A Bailarina de Auschwitz. Ela conta também, hoje ela tem 94 anos, ainda é uma psicóloga, né? Ela conheceu Frankl, foi Frankl que ajudou a recuperar tudo. Então, ela fala do trauma, e na realidade ele sempre está lá, e você que tem que aprender a lidar com ele. E hoje ela trabalha com as Forças Armadas para trabalhar com soldados com traumas de guerra. É muito bonito o livro dela. Então, tem que reconfigurar essa dor que traz, né? Então, e o Frankl diz deliberadamente, né? E eu acho muito bonito isso que ele diz, né? Então, a gente deve aprender, desaprender e, de novo, aprender a sofrer. Quer dizer, que ele coloca o sofrimento como uma condição humana, né? Então, novamente, gente, aprender, desaprender e, de novo, aprender a sofrer. Porque enquanto tem vida, vai haver sofrimento. Então, a gente tem que fazer isso. Ele recomenda explicitamente nesta fase também, né? E aí, uma coisa literalmente que ele diz, olha que bonito. Eu pude ver que por detrás da tristeza daquela situação existia o potencial de descobrimento de um sentido para tudo aquilo e, portanto, que poderia transformar um sofrimento aparentemente sem sentido num ganho genuinamente humano. Estou convencido que, em síntese, não há situação que não contenha a semente de sentido. Então, o sofrimento também tem sentido. E nós só vamos conseguir ultrapassar e vencer o sofrimento quando a gente encontra o sentido. Certo? É o que ele diz. Aí, ele disse que os melhores de nós morreram, né? Crianças, pessoas magníficas, né? E os que sobreviveram, que ele começou a observar quem é que sobreviveu a tudo aquilo, né? Então, em vez de perguntar por que tantos morreram, ele perguntou por que alguns sobreviveram. E aí ele foi atrás de saber o que é que manteve vivo aquelas pessoas, né? Aqueles que sobreviveram. Aqueles que sobreviveram tinham alguma coisa ainda por fazer quando saísse dali. Pense, gente. Então, todo mundo estava ali dizendo, mas eu quero encontrar meus filhos, a minha filha que me espera no outro país. Eu quero terminar o livro que eu ia escrever. Eu quero continuar o meu trabalho. Eu quero voltar a isso. Então, eles tinham alguma coisa. Então, ter uma tarefa a cumprir, ter uma missão a ser
feita nos mantém vivos nos tempos difíceis, certo? Nos mantém vivos. Eu estou aguentando aqui porque vai passar e eu vou fazer aquilo. Então, ter algo que os esperava, né? Sabe? Alguma coisa por fazer ainda. Isso manteve vivas as pessoas. Depois, não perder o humor, certo? Eles faziam uma tarefa entre eles, naquele grupo dele de 11 pessoas que iam para cavar buraco na ferrovia. Eles disseram que cada dia era dia de um contar uma piada. Se eles não contassem piada, cada um tinha que inventar uma piada para contar, para dar risada quando voltasse, porque o rir da própria desgraça, fazer gozação quando fizesse algumas coisas, né? Então, por exemplo, quando eles chegavam famintos, né, gente? Porque vocês imaginam que nós precisamos de 2.000 a 2.500 calorias por dia, né, para alimentar. Eles tinham 60 a 70 calorias diárias, para vocês terem uma ideia. Então, imagina, e trabalhar, né, no frio e voltando com sapo na sopa rala. Então, aí, se você afundasse um pouquinho mais a concha na sopa, vinha um pouco mais substanciosa a sopa, né? Então, aí eles disseram, já imaginou quando nós voltarmos e a gente tiver numa casa bem chique, tem que dizer, por favor, afunde a sopa, a concha um pouco mais, né? Então, não perder o humor, né? Manter um certo humor, dar risada, né? Isso faz parte também, né? Depois, eles disseram que aqueles que sobreviveram foram solidários, aqueles que queriam tudo para si e olhavam só para o seu próprio umbigo, para a sua própria sobrevivência, não sobreviveram. Quanto mais eles cuidavam só de si, foram os que primeiro morriam, né? Agora, aqueles que foram solidários, que davam o seu último pedaço de pão para aquele que estava precisando mais, aqueles que passavam de barracão em barracão, levando palavras de consolo para as pessoas, né? Aqueles que conseguiam ser solidários com aqueles que estavam sofrendo muito com a perda das pessoas na câmara de gás, né? Então, os que foram solidários foram os que sobreviveram, né? E eles eram então assim, eles eram livres, embora prisioneiros. Percebe, gente? É essa a questão que eu quero deixar para vocês, né? Será que nós podemos ser livres no confinamento? Porque essa liberdade interna, o Frank está falando de uma liberdade interna, que nada nos pode aprisionar. Tá? Quando ele diz que foi tirado tudo naquela fase lá do choque, que até o pelo do corpo todo foram tirados, e um detalhe, só as mulheres judias eram raspadas os cabelos para poder humilhá-las mais. As outras mulheres não eram, só as judias eram. Né? Então, naquele momento, ele disse: pode-se tirar qualquer coisa do ser humano, menos a sua liberdade de escolher o que vai fazer. Então, ele diz aí, entra o que eu quero deixar como talvez a sugestão e a maior lição que o Frank pode nos deixar para esses tempos difíceis para confinamento. Nós somos livres. Nós temos uma dimensão que nos capacita a ter essa liberdade. Então, o Frank explicava assim, gente, a liberdade humana, ela é muito limitada, muito limitada. Nós não somos livres de muitas coisas, né? Por exemplo, nós não somos livres de escolher que família que nós nascemos, nós não somos livres de escolher o país que a gente nasceu, a condição que a gente vai ter, nós não somos livres de muita coisa, de ter uma doença terminal, nós não somos livres de uma guerra, nós não somos livres de muitas coisas, mas nós sempre somos livres para... Tá? Então, se eu não sou livre de uma doença terminal, eu sou livre para escolher como eu vou responder a essa doença terminal. Eu não sou livre de estar no confinamento, mas eu posso escolher como eu vou estar e responder a este confinamento. Ele diz também que quando a gente não pode mudar a situação, a gente tem o desafio de mudar a nós mesmos.
Certo? Esta é a liberdade que o Frank nos fala. Tá? Porque ele diz que, diferente de outras linhas, de outras visões de pessoa das outras linhas que nós estamos falando, porque ele falou que o ponto dele que separava os outros era a visão de pessoa, ele diz que o ser humano ele é possuidor de uma dimensão noética, uma dimensão do espírito, não é só biopsicossocial. Não, ela também tem uma dimensão noética que é própria do ser humano, essa força interior que nos faz, nos capacita a ser e responder e agir, né? Certo? Então, é lá, nessa dimensão, que está essa liberdade, certo? Então, tinham, resumindo, as qualidades daqueles que sobreviveram, tinha uma visão positiva do futuro, certo? Então, essa também é uma condição para que a gente possa sobreviver. É sempre esperar uma coisa positiva. Não, eu vou dar um jeito, tá difícil, mas eu acho que a gente vai arranjar jeito. Vamos conversar, vamos procurar. Sempre achar que pode ter uma possibilidade, uma saída. Uma visão positiva, certo? Tá? Essas são as questões que o Frank disse daqueles que sobreviveram. Então, ele está nos ensinando agora também, né? Bom, tudo isso ele conta, e eu diria assim que quem quer conhecer, todo mundo para começar a conhecer Frank, a logoterapia, eu indico, assim, com toda a força, que é o mais famoso livro do Frankl, que foi escrito em 9 dias. Vocês imaginem que ele sai do campo de concentração com 25 quilos, volta, passa 3 meses primeiro se reestruturando para poder ter condições de viajar. Ele estava lá na Polônia para voltar para Viena, né? Chega sem ninguém, os amigos mais próximos dele todos tinham morrido, certo? A mulher tinha morrido, o pai, mãe, irmãos, vizinhos, a cidade toda estava bombardeada. Eles colocavam, as pessoas quando achavam nos escombros as coisas, eles colocavam algumas caixas no meio das ruas, para quando as pessoas precisavam um sapato, um casaco, alguma coisa, eles iam pegando, né? Então ele chegou muito deprimido, fraco, desiludido, né? E ele resolve, então, escrever o livro que contasse o que ele passou. Porque ele queria que, pelo amor de Deus, ninguém mais na humanidade passasse por isso, que não acontecesse nunca mais isso que aconteceu. As pessoas precisavam saber para que não acontecesse mais isso. Então, ele escreve o livro em 9 dias, aos prantos, né? Recordando as coisas, tá? E, a princípio, ele não queria nem colocar o nome dele, queria escrever anonimamente, mas os amigos acharam que teria muito mais força se ele, como médico sobrevivente, pudesse colocar o nome dele mesmo. E esse livro, hoje, por exemplo, esse aqui que eu tirei a fotografia para vocês, está na 39ª edição, aqui no Brasil, mas já tem 27 línguas que foi traduzido. Ele está nos Estados Unidos na lista dos 10 livros que mais influenciaram as pessoas no século XX, para vocês terem uma ideia, né? Então, é um livro que conta toda a crueza do campo de concentração, mas a gente termina o livro elevado, entendeu? A gente conta o livro acreditando no ser humano, acreditando com a esperança toda. Então, esse livro ele tem realmente a história, né, que ele nos narra, e na segunda parte ele introduz, já agora nessas últimas edições foi introduzido, os conceitos fundamentais da logoterapia, para você também começar a ter esses princípios para você entender o que era a ideia dele. Então, ele não criou a logoterapia no campo de concentração, mas ele reafirmou todas as coisas do ser humano no campo de concentração. Tá? Então, ele disse assim, que o ser humano é o mesmo que inventou a câmara de gás e é o mesmo que foi para a câmara de gás, né? Foram as escolhas que ele fez, certo? Então, ele disse que ele conheceu no campo de concentração o lado santo e o lado demônio do ser humano, né? Que as escolhas determinam quem vai ser isso aí.
Então, diferentemente do que poderiam dizer que as pessoas nas mesmas condições de confinamento, de inanição, de congelamento, poderiam regredir ao estado primitivo, não. Ele descobriu que as respostas foram individuais, pessoais, né? Cada um respondia do jeito que era próprio seu, né? Mostrando a sua face. Então, ele disse que as respostas eram por ali também, né? Então, esse livro, ele realmente é um livro muito bonito, é um livro que nos vai elevar como pessoa, vai nos aprender muitas coisas. Então, dados históricos, dados biográficos, dados psicológicos, eles são muito, muito, muito interessantes, tá? Também aqui tem frases literais dele falando do que é o ser humano, que eu acho também importante, quando ele reafirma na teoria dele, né, já que ele não achou nem no Freud nem no Adler o que era o ser humano, né, então ele fez a própria teoria, tá? Então, ele diz que o ser humano, efetivamente, é mais do que o simples produto de um processo de aprendizagem condicionantes. É mais do que o resultado da interação entre ambiente e carga genética. É mais que o produto de relações de produção. Essa verdade nós sabemos no íntimo do nosso coração, né? E nós somos muito mais do que isso. Okay? E que é, então, o homem? Indagamos de novo. É um ser que sempre decide o que é. Um ser que, em proporções idênticas, traz consigo as possibilidades de descer ao nível do animal ou se elevar à vida do santo. O homem é a criatura que inventou a câmara de gás, mas, ao mesmo tempo, é a criatura que foi para a câmara de gás, de cabeça erguida, rezando o Pai Nosso ou com a prece fúnebre dos judeus nos lábios. Então, o nosso enfrentamento nos tempos difíceis, para mantermos humanos, não cairmos na massificação, gente. Porque o que se faz para ter a massificação? Olhem, separar, reduzir, dissolver. Isso aniquila a humanidade. Quando você quer aniquilar a humanidade, as estratégias dos grandes tiranos estão aí, né? Separar, reduzir, dissolver. Qual é o grande nosso desafio hoje, né? Que o Franco também nos diz, a difícil coexistência com as diferenças. Atualmente é o nosso grande desafio, conviver com as diferenças. O Franco disse que nós devemos, apesar das diferenças, ter uma só humanidade, sabe? Porque é uma unidade na diversidade. Nós somos diversos, mas nós somos humanos, nós somos a mesma humanidade. Essa seria o grande segredo, né? Uma só humanidade, apesar da diversidade. Tá? Então, escolher, o que nós podemos, o que ele diz? Escolher e responder por nossas ações. Eu tenho que escolher qual é que eu quero. Não precisa entrar na massa ou seguir a boiada. Não, eu escolho. O Frank disse, né, que entre o estímulo e a reação, né, estímulo e resposta, que é próprio da psicologia, existe um espaço, gente. Eu não preciso fazer um ping-pong. Entre o estímulo e a razão existe um espaço, e esse espaço que é a minha liberdade. Tá? Então, escolher e responder por nossas ações é liberdade e responsabilidade. Respeito próprio e pelos demais, solidariedade com os que estão aqui agora e com aqueles que virão, né? E congruência com os próprios erros, né? Hoje está difícil, todo mundo tira o corpo fora, né, de tudo, né? Então, congruência com os próprios erros. Errei, vou responder por eles, né? E uma frase única que o Frank repete muitas e muitas vezes, vão achar em muitos escritos dele, né? Que vem a partir de uma música que vem desde quando ele era pequeno, e também os judeus cantavam nos campos para animá-los, né? Dizer que, apesar de tudo, dizer sim à vida. Né? Essa é uma frase-chave do Frankl. Apesar de tudo, dizer
sim à vida. Né? Bom, então, estamos também algumas coisas que o Frank ensina, né? Poderíamos dizer também que a vida não é tanto o que nos acontece, mas a maneira como reagimos ao que nos acontece. Não é verdade, gente? Pense um pouquinho. Não é tanto o que acontece, mas como nós vamos reagir a isso. E entre o estímulo e a reação, existe o caráter da pessoa. A gente conhece o caráter nessa coisa aqui, entre o estímulo e a razão, e a reação. E nós somos livres para escolher a nossa reação. Percebe como é que muda um paradigma de quem é a pessoa? Nós somos livres para escolher a nossa reação. Eu tenho raiva, não tem problema, é humano ter raiva. Mas o que eu faço com a minha raiva, né? Eu sou livre, que vai me dizer ou não se eu estou errado, né? Outros princípios de Viktor Frankl, que ele diz que nós podemos nos observar ao longe, né? Para compreender a profunda compreensão de nós mesmos. Então, nós temos nessa dimensão que ele fala, uma capacidade muito bacana que se chama autodistanciamento. Tá? Então, a gente pode se deslocar, por exemplo, eu estou em dúvida assim, será que amanhã eu vou nesse lugar que eu estou com preguiça de ir, é chato de ir, tal, será que eu vou ou não vou? Aí, o que eu faço? Eu faço um autodistanciamento. Eu vou me ver amanhã acordando, tendo ido e tendo não ido. Como é que eu vou gostar mais de estar amanhã? Percebe? É uma decisão, né, que você vai ver, tá? E nós podemos também trocar, né, o nosso foco, em vez de ficar no foco do problema, ver o foco da solução, né? Também é uma coisa para o trabalho, também é uma coisa que ajuda, né? E nós podemos superar os nossos limites e prestar uma contribuição ao mundo. Sabia disso? Olhem, todo dia eu acho bacana também de tantas notícias ruins que a mídia está trazendo de mortes todos os dias, infelizmente, né? Mas a gente pode ver que sempre nós podemos superar os próprios limites e prestar uma contribuição ao mundo, né? Nós podemos fazer uma contribuição ao mundo, né? E às vezes nos momentos difíceis é que vem a criatividade. Já notaram como é que tem tido muitos exemplos de pessoas que criaram coisas muito legais, né? Em cima de fazer uma contribuição às pessoas, né? É um princípio frankliano muito interessante, né? Então, o grau mais elevado da sabedoria humana é saber adaptar o seu caráter a essas circunstâncias e ficar interiormente calmo, apesar das tempestades interiores. Manter essa calma também, né? E a verdadeira grandeza consiste em sermos senhores de nós mesmos, né? Aí, essa frase dele também é muito legal, que em vez de possibilidades, são realidades, é o que eu tenho no meu passado. E apenas a realidade do trabalho realizado e do amor vivido, mas também a realidade dos sofrimentos suportados com bravura, né? E esses sofrimentos são até mesmo as coisas das quais me orgulho mais, embora não sejam coisas que possam causar inveja. Eu me orgulho, mas não preciso causar inveja, mas eu posso me orgulhar, né? Tá? Aí a gente está querendo causar inveja ou a gente está querendo se orgulhar a si mesmo, né? Às vezes a gente faz essa escolha, às vezes a gente faz, né? Tá? Então, que minha consciência da unidade da humanidade tem uma força tão iluminadora que as várias cores da pele e dos partidos desapareçam. Vou repetir. Que minha consciência da unidade da humanidade tem uma força tão iluminadora que as várias cores da pele e dos partidos desapareçam. Ainda mais agora que nós nos vimos como nós somos todos iguais, né? Todo mundo está... o vírus vai para todo mundo, nós somos humanos, né? E aí, a maior do grande diferencial da logoterapia, gente. Entre estímulo e resposta, há um espaço. E nesse espaço se encontra a nossa liberdade e nosso poder de escolha da ação. E em nossa resposta descansa o nosso crescimento e a nossa felicidade.
né? É o grande diferencial. Outros livros que eu posso recomendar para vocês, né? Então, O Homem em Busca de Sentido também. Sede de Sentido seria um segundo livro. É um livro pequenininho, já estava esgotado, mas foi relançado agora. Vocês podem chegar na livraria Vozes, ali na Emiliano Perneta. Vocês procurem pelo Leonel, ele é o gerente, e ele é nosso aluno na pós-graduação, sabe? Ele é nosso aluno na pós-graduação. Então, ele pode recomendar e ajudar vocês a acharem livros de logoterapia e do Frank. Ele pode orientar vocês. Procurem lá o Leonel. Tem vários livros, quase todos os livros de logoterapia tem lá, né? Que ele separou para nós, para que a gente possa ter também nos nossos cursos. Então, ele pode dar uma orientada para vocês. E se não tiver, ele manda buscar e tudo isso, tá, gente? Então, lá tem a Bailarina de Auschwitz também, tem o Em Busca de Sentido, que é o primeiro, eu começaria pelo Em Busca de Sentido, depois vocês podem ler o Sede de Sentido, que é um livrinho pequenininho, também muito bom de ler. Tem esse Em Busca de Sentido, que é um pouco mais difícil de achar, mas é mais ou menos uma outra edição, ainda mais antiga, do Em Busca de Sentido, né? Tem esse A Vontade de Sentido também, que é muito bom, foi traduzido há pouco tempo agora, e tem outros que são sobre educação, quem gosta de... Porque a logoterapia para educação é maravilhosa, viu, gente? Tá? Então, tem esse Educação em Busca de Sentido, tem Educação em Vitor Frank, tem a Pedagogia do Sentido. Foram escritos por 3 grandes logoterapeutas brasileiros, né? E que trabalham em educação com a logoterapia, como princípio terapêutico, como princípio, desculpe, educacional, né? Pedagógico. Então, novamente, entre o estímulo e a resposta, há um espaço, e nesse espaço mora a nossa liberdade da escolha e o poder de escolha da resposta. E em nossa resposta descansa o nosso crescimento e a nossa felicidade. Ok? Bom, então, a mensagem de Frank é clara, quando ele diz: não peçamos que a nossa vida seja fácil. Trabalhemos unidos em nos fortalecer como iguais ante as adversidades do caminho. Né? Unamo-nos, né? Porque a vida é ali, né? Então, gente, muito obrigada por compartilhar comigo essas reflexões. Desejo a vocês sucesso, realização, um trabalho e uma vida assim, plena de sentido mesmo. Aqui eu vou colocar... espera lá. Aqui. Eu vou colocar para vocês o meu e-mail, tá? Aqui embaixo vocês veem o meu e-mail, porque eu falei para a Rafa que eu ia colocar o coisa, mas o Instagram vocês podem achar. Deixa eu confessar uma coisa primeiro. Vocês vão achar mais lá existe o Facebook da AUVEF, né? Então, vocês podem procurar a AUVEF, Associação de Logoterapia Vitor Frank, tem Instagram também, e o meu, eu estou começando agora, porque você sabe que eu estava na roda ainda da tecnologia, agora que mas vocês podem me mandar o meu... pelo meu e-mail, que a gente encaminha vocês para o que vocês precisarem, tá, gente? O da AUVEF, vocês podem anotar aí que a AUVEF é A-L-V de Vitor, E de Emil e F de Frank. AUVEF, Associação Logoterapia Vitor Emil Frankl, @ né? logoterapiaonline.com.br, tá? E o site também, é só tirar www.logoterapiaonline.com.br, né? E esse aqui é o meu e-mail aqui embaixo. Então, nós estamos ali, a AUVEF é bem na Boca Maldita, tá? Ali na frente do Hotel Del Rey, sabe, né? Aquela curvinha que vem do McDonald's, né? Ali é o início da Emiliano Perneta. A gente sempre imagina que a Emiliano Perneta é mais para cima, né? Não, mas é bem no comecinho, ali na curva, tá? Então, é no edifício Natálio Santos, no 6º andar, né? Então é Emiliano de Leão, número 15, 6º andar, 61, tá? Bem na frente do Hotel Del Rey. Então, espero vocês lá, depois que acabar
a quarentena, a gente toma um cafezinho, a gente tem alguns livros lá, e depois vocês entrando aqui com a gente vai, nós temos algumas lives que a gente está fazendo, nós temos cursos, porque vocês podem também, dependendo do assunto que vocês querem, do módulo do curso, a pessoa pode assistir um módulo avulso, né? Para conhecer um pouco do que é a logoterapia. Nós fazemos também mesas redondas, palestras abertas, né? E também podemos... Aí também, se vocês conhecem alguém que precisa de um atendimento com preço um pouco mais reduzido, né? Preço mais simbólico, pessoas que têm necessidade, podem nos encaminhar lá, né? Querem anotar o telefone também lá? Então, é 3223-9101, tá? Aí vocês podem saber informação lá do que vai ter. Aí a gente pode catalogar também o e-mail de vocês para a gente poder mandar os folders de propaganda, né? Das palestras, das mesas redondas, tudo isso para a gente ficar ali, que todo mundo que é interessado. E a gente faz também na Livraria Vozes uma vez ao mês, um sábado ao mês, a gente faz um café, logo café é o nome. É lá na Livraria Vozes, no sábado, às 2 horas da tarde. Cada dia é um tema sobre logoterapia, 1h30 de palestra, né? Então, a gente faz um cafezinho e aí a gente faz uma roda de conversa sobre um assunto de logoterapia. Um sábado ao mês a gente está fazendo na Livraria Vozes, tá bom? Logo café, esperamos vê-los lá também. Então, aí é só deixar lá o e-mail, né? Para a gente poder mandar para vocês, tá? A programação. Lá na Vozes eles têm também, tá? Falar com o Leonel Ná, eles têm também, certo? Então, tá bom. Só tem 30 lugares nesse Logo Café, então, quando tem a palestra, a roda de conversa, precisa se inscrever, né, para poder ter, porque tem um limite de pessoas, que é pequeno lá. Então, aí a gente pode procurar lá na Voz, tá bom? Sheila, se você quiser parar de compartilhar a tela no mesmo botãozinho que você começou, porque senão a câmera fica muito pequenininha, e aí para a gente se despedir com fica certeza. melhor. E agora eu vou no verde? Isso, você vai no mesmo botãozinho que você clicou para compartilhar, você clica para parar de mas ele não está compartilhar. mais aqui, Rafa. Eu só estou vendo aqui em cima um verdinho. Apareceu. Isso. Aquele verdinho com a setinha. New, é esse aqui, né? O mesmo. Tá, vamos lá. E agora? Deixa eu dar uma olhada. Ainda está compartilhando. No próprio PowerPoint você já vai ver para parar de compartilhar ali em cima. É em cima agora. Agora em cima. Verde. Não. Parar de compartilhar. Tá falando stop sharing. Aonde? Tá. Pera lá. Não. Não apareceu. Está aqui embaixo, Sherry. É azulzinho? No meu tá Sherry. Não. Qualquer coisa que falar stop sharing para parar de compartilhar a tela. Pois é. Aí a nossa câmera aparece. Já vi, agora vi. Ele estava em cima mesmo. Peraí, mas ele ali. Pronto, isso aí. Agora foi. Agora fica mais fácil para a gente conversar. Sabe que quando você estava falando sobre a liberdade, que eu acho que é um conceito muito importante dentro de todas as psicoterapias humanistas, né? Isso. Eu me lembrei muito de quando você fala sobre que sempre há liberdade de escolha, de liberdade, de como Sartre fala de liberdade, né? De que o homem está condenado a ser livre, de que o homem sempre vai ter a liberdade da escolha, mesmo que ele esteja submetido às circunstâncias, ele sempre vai ter alguma escolha a fazer, né? Então, é muito interessante, importante esse ponto de vista. A gente não recebeu perguntas efetivamente, a gente só recebeu muitos agradecimentos a você, muitas pessoas dizendo que estão interessadas, que vão procurar mais sobre o assunto, que vão procurar todas as instituições que você falou, às ordens, que vão ler os livros, que vão te contatar por e-mail, tem pessoas falando, outras do lá de Portugal falando, que estão assistindo. Enfim, muitos agradecimentos, falando que foi super elucidativo, que foi muito bom. Então, muito, muito legal. Teve uma pergunta
agora que eu me lembrei mais cedo, sobre o que será que levou o Viktor Frankl a voltar a morar em Viena, mesmo depois de tudo que aconteceu. Não sei se você sabe se você sabe responder essa pergunta, talvez comentar alguma coisa sobre o que poderia ter levado ele a voltar a morar lá. Ele tinha, na realidade, ele disse para onde irei, né? É a minha terra natal. Eu tenho algo ainda para fazer na minha terra natal. A Europa inteira estava destruída, né? Estava destruída mesmo. Então, na realidade, ele tinha que voltar para casa. É a ideia da volta para casa, embora não tivesse nada, né? E também uma coisa que foi muito legal é que ele disse que ele tinha que voltar para casa, era a terra dele o que coloca, não tinha mais ninguém, mas teve 3 coisas que o ajudaram a mantê-lo lá. Ele foi procurar imediatamente um amigo já que trabalhava com ele na clínica, que ele soube que tinha sido sobrevivido, chamava-se Paul Pollack, né? Um senhor já idoso, e aí ele foi para lá e conversou com ele muito, e aí ele falou: Viktor, eu quero te ajudar. O que eu posso te ajudar para você recomeçar agora a tua vida? Ele falou assim: bom, primeiro eu estou numa pensão, eu não tenho casa, né? Segundo, eu preciso de um trabalho. Você imagina como é que era todos os sobreviventes assim, né? E terceiro, eu preciso reescrever o meu livro que foi confiscado em Auschwitz, porque estava todo lá e agora eu não sei nem por onde começar. E então o Paul Pollack falou o seguinte: então tá bom, eu tenho uma casa já para você ficar. Ele já tinha conversado com um amigo para ele poder morar, e também tenho uma indicação de trabalho para você. Sabe aonde era, gente? Ele foi para a Clínica Neurológica de Viena. E imagine no pós-guerra o que tinha de trabalho numa clínica neurológica, né? Então, ele arranjou esse emprego lá. E nesse emprego ele ficou 25 anos como diretor da Policlínica de Viena. Então ele começou e depois já foi sendo diretor da Policlínica, trabalhou muito nesse tempo. E você não vai acreditar que o Frankl não lembrava que quando ele saiu para o primeiro campo de concentração, que era Theresienstadt, ele deixou uma cópia do manuscrito do livro com esse Paul Pollack, e ele não lembrava disso. Então, ele foi no quarto e trouxe o livro, então ele pôde reescrever o livro, e já um ano depois da guerra, já em 46, ele já tinha editado esse livro que falava sobre as coisas da logoterapia. Então, eu digo que foram 3 sentidos que salvaram Frankl. Porque não sei se você sabe que os sobreviventes, eles tinham um problema muito sério, porque as pessoas às vezes os tratavam mal, porque ninguém entendia o que eles tinham passado, ninguém conseguia entender, porque eles diziam: mas nós sofremos também, nós sofremos também. E uma outra coisa que era muito comum nos sobreviventes era a culpa de ter sobrevivido. Entendeu? Porque tantos morreram porque eu, né? Então, tanto é verdade que muitos se suicidavam, sabia? Eles não aguentavam a questão de terem sobrevivido. Então, era muito comum mesmo, né? Então, eu digo que foram 3 sentidos que salvaram. O sentido do trabalho, ele achou um sentido muito grande em salvar as vidas, em trabalhar, então ele largou todo o sofrimento dele e foi se dedicar exclusivamente lá, a casa dele era muito próxima da clínica de Viena, ele trabalhou muito, com muita dedicação. Depois ele achou que o conhecimento, olha, o conhecimento eu acho uma coisa maravilhosa, né, para poder nos resgatar, você aprender coisas novas, você se aprofundar em coisa maravilhosa. Então ele foi imediatamente, ele começou um doutorado em filosofia, você imagine. Então ele trabalhou o estudo e depois ele reencontrou o amor, porque ele conheceu a Eli, a segunda esposa dele, né? Então, e tudo isso segurou, né? Essas 3 coisas: o trabalho, o estudo e o amor, né? Construiu uma família, teve uma filha, depois teve netos, tudo isso. Então, isso segurou muito, né? Conseguiu viver mais 50 anos depois do campo de concentração, você imagina, né? E falando de um parâmetro mais geral também, é preciso lembrar que muitas pessoas voltaram para suas cidades natais ou ficaram na Europa
porque não foram lugares, não foram cidades, não foram países que fizeram, né, o que fizeram, foram pessoas. Não. Foram pessoas, Então é preciso se lembrar disso, porque existia um senso de patriotismo também. Claro, a gente fala muito disso no museu. Essas pessoas, por exemplo, os judeus alemães, eles eram alemães também, viviam na Alemanha, ele tinha essa honra, gostavam da Alemanha, então a gente precisa se lembrar disso, né? Então, o que faz uma pessoa voltar para um lugar onde sofreu tanto? Praticamente todos voltavam, lugar, todos voltavam, né? Todos voltavam. Uhum. Porque também as condições, por exemplo, tinha duas saídas que começaram a oferecer para alguns sobreviventes, né? Uhum. Primeiro, todos voltavam para casa, todos voltavam. Nossa, eles tinham, sabe, queriam saber o que tinha acontecido com a sua família, o que tinha acontecido com a sua casa, que saíram. A gente lê vários, né, livros desses, que eu sou ligada nisso direto. Então, todos eles voltavam. Depois começavam com as condições poucas de trabalho, aí eram oferecidas duas coisas, na maioria das vezes. Ou era Israel, né? Ou era os Estados Unidos, sabe? E as condições dos Estados Unidos não eram muito boas, eram trabalhos bem... iam ganhando muito pouco, né, e tudo isso e tal, né? E lá em Israel também as coisas não estavam também muito bem. Então, era uma decisão difícil de ser tomada, sabe? Mas, no princípio, todos voltavam, né? Você veja o pai da Anne Frank também, por exemplo, né? O pai da Anne Frank morreu a família inteira, só sobrou ele, né? E ele voltou. Ele voltou para lá. Então, mesmo tendo sido traído, né? Porque ele foi traído, né? Acharam o esconderijo de Anne Frank por uma traição. E ele voltou para lá. Né? E ainda bem, porque aí achou o diário dela escondido lá, estava lá no esconderijo, o diário da filha, né? Então, aí eles tiveram a frustração agora e tudo isso. Então, esse patriotismo, esse amor à terra natal, essa volta, acho que parece que tudo tinha que voltar lá para depois dar um curso na sua vida. A coisa que mais queriam era esse retorno mesmo, sabe? Acho que nem cogitavam não voltar. Às vezes levavam muito tempo para voltar. Alguns levaram 6 meses para voltar, 3 meses, né? Então, Sheila, nosso tempo está chegando ao fim. Eu recebi aqui uma pergunta, na verdade não é uma pergunta, é uma pessoa que disse que é encantadora a sua paixão ao contar a história do Viktor Frankl. Que bom. E eu queria encerrar com esse comentário que eu acho que é bacana. É o que você transmite. Mas é verdade, assim, é verdade. Para ver isso, né? Que você tem muito amor por esse seu sentido também, que acaba sendo seu, né? Isso. Então, eu queria novamente te agradecer muito por estar aqui com a gente, por ter tirado um tempo do seu dia, da sua semana, para poder compartilhar esse seu conhecimento tão importante e tão rico com a gente, né? Muitas pessoas comentando que gostaram muito. Agora, quanto a essa live, ela estava sendo transmitida no Zoom e no Facebook. Então, falando aí de um espectro, quem quiser acompanhar o trabalho do museu, agora nós não estamos, né, abertos, por conta da pandemia, mas nós estamos fazendo uma série de ações online, no nosso Facebook, no nosso Instagram. A gente sempre está divulgando esses eventos, as aulas e os debates online acontecem todas as semanas. Toda quarta-feira? É toda quarta, Rafa? A gente tem feito terças e quintas. Essa semana foi na quarta, mas geralmente é terça e quinta. E nos sábados também a gente tem feito, em alguns sábados a gente tem feito os lives daí no Instagram. Então, quem quiser acompanhar o nosso trabalho no Instagram e no Facebook, vocês vão saber de tudo que a gente está fazendo. A gente posta tudo. Todo dia a gente tem histórias novas. Enfim, a gente posta bastante coisa. Como a Sheila falou, vou só lembrar o Facebook da UVEF, né? Da Associação, né? Do Logoterapia, o seu e-mail também que você deixou lá já comentaram no Facebook também o seu e-mail. Você comentou que tem Instagram, mas não usa tanto, né? Para quem quiser conhecer. Sim, lembrando, como eu falei no início, quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho também, eu tenho o meu Instagram, onde eu falo, né, sobre diversos conteúdos. Vou ver.
Obrigada. Faço questão de ver. Então, vão, pesquisem a UBEF, tem as pós-graduações, tem os cursos, né? Você falou que dá para tirar um módulo só para conhecer. Então, é um tema muito importante, muito interessante. E queria novamente agradecer muito pela sua presença. E você pode contar com a gente com o que você precisar. Você tem o meu contato. Beleza. Sempre que você quiser, a gente está abertos a te receber. Tá que bom, legal, Sheila? que legal. Muitíssimo obrigada. Eu agradeço Muito obrigada pela possibilidade de divulgar e a gente faz ordens, tá bom? Tudo de bom para vocês, né? Tá? Tchau, Tchau, pessoal. Até a tchau, próxima. tchau, minha linda. Tchau. 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 Que vontade de fazer xixi. Ai, ai. Não tem água, esqueci. Jesus, 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 Jesus.